E a gente inicia esse bloco já conversando com o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Bom dia, prefeito. Mais uma vez, né? Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes que acompanham esse programa. É um prazer estar aqui mais uma vez. E o prazer é todo nosso pela atenção. Vamos começar falando de decreto contra a Covid. Ontem a governadora Fátima Bezerra renovou esse decreto. Tem algumas poucas mudanças. E eu queria saber o posicionamento, né, da Prefeitura de Natal diante dessa renovação do decreto da pandemia. Nós ontem reunimos no nosso comitê científico, discutimos a questão, realmente está aí configurado uma terceira onda e nós entendemos que a manutenção do decreto anterior atende à expectativa agora da situação atual e a única mudança é que nós restringimos mais o número de pessoas por evento. Estava permitido 100 pessoas e agora reduzimos para 50. O restante do decreto permanece da forma que estava o anterior. Antes de passar para Luciano Kleiber, o ministro Marcelo Queiroga ontem na CPI do Senado disse que o Brasil não está numa terceira onda, né? E o senhor acabou de dizer que, eu acho que considera isso. Para o senhor, a gente já está vivendo essa terceira onda? Eu acho que sim. Está havendo aí um aumento do número de casos, realmente, que estava decrescendo, agora está aumentando novamente. Por isso nós mantivemos toda a infraestrutura, mantivemos aí os hospitais de campanha abertos, os centros de enfrentamento, continuamos atendendo com as 10 unidades básicas de saúde, com médicos treinado, especializado para tratar o coronavírus, abastecido com medicamento, e estamos aí com todo o empenho que, da mesma forma que tivemos desde o início da doença. Agora, acredito que estamos preparados, prontos para enfrentar essa terceira onda que está aí se configurando, e acredito que vamos ter uma boa atuação, como tivemos durante toda a pandemia. Prefeito, o senhor teve recentemente com o ministro em Brasília, né? O ministro Marcelo Queiroga. Ele fez algum comentário sobre o estágio atual da pandemia? Nós fomos ao ministro para solicitar recursos, porque você sabe que a demanda aqui de Natal, com a pandemia, as dificuldades, as solicitações que existem inerentes mesmo ao problema da doença, que é uma doença infecciosa, contagiosa, de muita propagação muito rápida, aí aumentaram bastante. E aí os gastos, claro, que aumentam muito também. Você tem uma ideia, o ano passado nós gastamos a mais com saúde aqui, em torno de 100 milhões de reais. E nós fomos lá pedir ao ministro um repasse de recursos mais efetivo. Fomos pedir, inclusive, o aumento do teto para a cidade de Natal. O teto é o volume de recursos que eles repassam mensalmente. Porque Natal tem um problema que nós temos um agravamento da situação de saúde do município pela invasão que acontece de Natal de pacientes oriundos egressos dos municípios vizinhos, que inclusive fraudam o cartão do SUS. Nós temos 900... Isso é um problema antigo, né? Nós temos 900 mil habitantes, tem 1,5 milhão de cartões do SUS. Você sabe, aí há de convir que não tem como uma cidade que tem uma população de 900 mil habitantes ter 1,5 milhão de cartões do SUS. Isso é uma fraude comprovada, declarada, que nós ainda não encontramos uma fórmula, uma situação para resolver. Luciano Kleiber. Bom dia, prefeito. Antes só de fazer a pergunta, de registrar aqui o decreto publicado pelo governo do estado hoje, que prorroga até 23 de junho as medidas, ele traz uma única mudança que exatamente, e a meu ver isso é muito positivo, termina de se alinhar, né, completa o alinhamento com o decreto da Prefeitura de Natal, porque no decreto do governo do estado também passam a estar permitidos eventos técnicos, científicos e corporativos para até 50 pessoas, tá? Isso não constava no decreto anterior. Prefeito, no último dia 13 de maio, o senhor recebeu um grupo grande de representantes do setor de turismo do estado. Na ocasião, o presidente da BIH, Abdon Gosson, fez um desabafo extremamente contundente, né, sobre a situação deste segmento. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, também acompanhou esse grupo lá.
E nessa ocasião, prefeito, eles apresentaram uma série de pleitos, especificamente para a prefeitura, que, segundo eles, daria uma certa folga de caixa às empresas que realmente vivem um momento extremamente delicado. No próximo domingo completa-se um mês desse encontro, foi dia 13 de maio, eu repito. Já temos alguma posição, alguma ação efetiva de atendimento a esses pleitos, prefeito? O Abdon Gosson realmente comandou essa turma de empresários, principalmente da área de turismo, que é uma das áreas, vamos e venhamos, mais afetadas pela pandemia. Porque quando você vai cortar gastos, você começa cortando gastos realmente pelas viagens, deixando de viajar, deixando de conhecer novas cidades, de visitar cidades atrativas turísticas, como é o caso da cidade de Natal. Então, é um setor muito prejudicado, inclusive pelo fechamento aí do comércio, que atingiu de frente mesmo bares, restaurantes, que é um setor que emprega em torno de 100 mil pessoas na cidade de Natal, 80 mil pessoas a 100. Então, realmente foi muito afetado. E eles foram lá fazer uma série de reivindicações. Nós anotamos todas as solicitações que eles fizeram e encaminhamos para a área econômica. Está sendo analisado aí por Ludenils, por Adamires, porque nós, dentro da medida do possível, das possibilidades do município, nós vamos procurar atender da melhor forma, de uma maneira que a gente atenda a necessidade dos empresários para que eles possam retomar as suas atividades de uma maneira tranquila, mas que não afete também a arrecadação do município, porque eu preciso pagar os salários do funcionalismo, eu preciso manter a cidade limpa, eu preciso manter os serviços de saúde funcionando, os postos de saúde vacinando, enfim. Eu tenho um compromisso de manter o mínimo da cidade funcionando para atender a expectativa e a necessidade da população. Então, desde que não haja aí um comprometimento de nenhuma situação, nós vamos, dentro do contexto financeiro possível do município, atender as expectativas que eles criaram nessa reunião. Prefeito, mas como eu disse, domingo, agora desse próximo domingo, já se completam 30 dias. Não é muito tempo, prefeito, para essa resposta? Não é muito tempo, não. O tempo é o que for necessário para a gente dar uma resposta concreta, definitiva e responsável. Não é o tempo que Abdon Gosson determinou lá. Ele disse: vou dar um prazo de uma semana para a prefeitura se pronunciar. Eu sei que eles estão realmente enfrentando uma situação difícil, complicada, eu entendo, mas nós precisamos analisar isso aí com responsabilidade, com seriedade. A equipe econômica está debruçada sobre o assunto e nós em breve vamos dar uma resposta aí, atender dentro da medida do possível as solicitações feitas. Ou seja, o tempo do empresário é um, o tempo do gestor é outro. É verdade. Gerlane Lima. Bom dia, prefeito. Vamos falar de vacinação, né? A gente, não só a imprensa como a população, tem feito uma pergunta com frequência, que é em relação ao avanço da vacinação para as outras faixas etárias e pessoas sem comorbidades. Ontem, o secretário se pronunciou, disse que temos vacina, tem uma ação judicial. Como é que está essa situação? Olha, e foi inclusive um assunto abordado ontem na reunião do Comitê Científico. Nós instamos o secretário de Saúde, George Antunes, que é um secretário que eu reputo como um dos competentes auxiliares que nós temos na nossa gestão. Teve um bom comportamento durante a pandemia. Nós atuamos de acordo com ele, porque eu também sou médico e opinei muito durante todas as medidas e decisões que tomamos durante a pandemia, mas ele sempre se disponibilizou de uma maneira bem efetiva, bem eficaz, inclusive não se nega a trabalhar sábado, domingo, feriado. É uma pessoa muito interessada, esforçada e tem realmente dado uma contribuição importante ao município. Com relação às vacinas, ele me disse ontem na reunião perante várias pessoas que lá estavam, que não adiantou ainda, não diminuiu a faixa etária, porque uma decisão judicial que existe impõe limitações a esse setor aí, inclusive a diminuição da faixa etária. Foi a resposta que ele deu, mas ele me disse que hoje
vai ter uma reunião com o Ministério Público e vai levar a proposta da Prefeitura, a decisão da Prefeitura de diminuir a partir de amanhã essa faixa etária. Tem a partir de amanhã, mas já sabe qual a faixa etária? Não, aí ele vai decidir, vai discutir com a equipe técnica depois da reunião com o Ministério Público hoje, que eles vão ter agora pela manhã, vai discutir com a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município e definir. O avanço da faixa etária, prefeito, requer o aumento, inclusive, de postos de vacinação. Há algum planejamento nesse sentido? Não. Ou o que foi criado, essa estrutura criada, já atende toda a população? Não, eu não acho que tenha necessidade de aumentar os postos de vacinação, não. O importante é ter vacinas que possibilitem essa diminuição, porque quando provoca a diminuição da idade, aumenta a procura, né? Isso. Claro, porque está represada aí, as pessoas todas querem se vacinar com muita razão. Então, o importante é manter a expectativa atual, os postos, as unidades básicas de saúde, todas do município vacinam, e os drives também vacinam, e as pessoas procurar as unidades básicas de saúde, que inclusive estão sendo pouco procuradas. O senhor considera suficiente? Eu considero suficiente, vai atender bem a população. O senhor falou que os hospitais de campanha continuam, o centro avançado da Covid ali do Palácio dos Esportes, né? Eu queria saber sobre o novo hospital municipal, que foi assunto tratado inclusive na reunião com o ministro Queiroga em Brasília. O novo hospital municipal é o que nós vamos construir. Né? Mas eu podia falar também, aproveitar aqui e falar sobre o novo hospital que nós instalamos no Palácio dos Esportes, que é um hospital não convencional. As pessoas vão para lá, se internam, passam o dia todo tomando a medicação, são casos de média gravidade a leve. Isso na Covid, com né? o diagnóstico de Covid. Então vão, se internam, passam o dia lá, tomam medicação, inclusive intravenosa, se houver necessidade, tem acompanhamento médico por parte da equipe de enfermagem durante o dia todo. No final do dia, recebem alta, vão para as suas residências, retornam no dia seguinte para continuar o tratamento. Mas trata-se de uma unidade provisória por conta da Covid. Por conta da Covid. Mas inclusive, o novo hospital geral. O novo hospital. Isso aí que foi tratado em Brasília. Foi tratado em Brasília também. É um hospital que vai demandar um volume de recursos bastante elevado, está orçado aí, vai custar em torno de 80 a 100 milhões de reais. Mas nós solicitamos ao ministro, mostramos o projeto, apresentamos para ele, inclusive, a necessidade grande, premente, que tem a cidade de Natal de ter esse hospital municipal. Ele ficou sensibilizado, inclusive, por saber que já existe uma emenda de 20 milhões de reais destinada pela bancada federal para a gente poder licitar e iniciar a construção desse hospital. Ele se comprometeu, vai ajudar, está sensível, inclusive a nordestina aqui da vizinha cidade, da vizinho estado da Paraíba. Ele é de Pombal, na Paraíba. Pombalense, pois é. Pombalense, então, o nosso conterrâneo aqui da região Nordeste se mostrou muito sensível, eu gostei muito da audiência com o ministro. E estou muito otimista com relação ao hospital. Luciano. Prefeito, felizmente a gente já começa, né, com esse cenário de vacinação e apesar da terceira onda, a gente já começa a tentar enxergar luzes no fim do túnel, pensando já no pós-pandemia. O senhor sempre foi uma pessoa, desde que assumiu a prefeitura, muito preocupado com a gestão, com planejar a cidade, pensar a cidade. Como é que o senhor nos diria, aos nossos ouvintes, que Natal está se preparando para o pós-pandemia, do ponto de vista econômico, principalmente levando-se em conta que nós temos aqui a base da nossa economia está no comércio, nos serviços, aí incluso o setor de turismo. Está se preparando, nós já estamos retomando aos poucos as atividades, até porque nós temos de fazer isso, ninguém sabe quanto tempo vai ficar essa pandemia aqui. Então nós temos de começar a aprender a conviver com a pandemia, ninguém sabe quanto tempo ela vai ficar. E as atividades aí, o comércio está aberto,
Os bares, restaurantes estão funcionando. Eu penso que devem continuar funcionando, apenas com as precauções, com os cuidados necessários. Vendo a questão do número máximo de pessoas, o distanciamento social, que é muito importante, que é o que realmente evita a disseminação e o contágio da doença, e a gente aí retomando essas atividades da forma que já está sendo feita para conviver com essa pandemia. E eu acho que a situação na cidade de Natal vai ser uma retomada econômica um pouco mais lenta, devido ao fato de que as nossas principais atividades, além do comércio, é principalmente o turismo. E o turismo está muito prejudicado pela pandemia em todos os locais. O turismo regional está voltando, mas o turismo, o grande turismo internacional de grandes viagens, ainda não. Na linha do que você está falando, o terminal turístico da Ridinha está inserido nessa retomada aí das atividades. Não? Pois é, justamente pensando na principal atividade econômica, que é o turismo, nós temos muitas obras importantes aí em andamento. Nós temos o terminal turístico, o complexo turístico da Redinha, que já começamos, viu? Sim. Já começamos ali a reformar o Redinha Clube, que vai ser um centro de comercialização de artesanato, mantendo a infraestrutura, aquelas paredes que fazem parte da própria história da Redinha e da cidade de Natal. Vamos manter as paredes, mas vamos modificar para colocar alguns quiosques para vender artesanato lá dentro do Redinha Clube. Em frente vamos ter o mercado, que nós vamos derrubar e fazer outro mercado. Ali um mercado novo, moderno, interessante, bom, bem equipado, que vai permitir a geração de emprego e renda de uma maneira bem efetiva naquele local. Então, prefeito, é uma pergunta de um ouvinte, na realidade, que está querendo saber como é que está a distribuição de cestas básicas. O Tiago Rosenberg faz essa pergunta aqui no nosso WhatsApp. Nós estamos já distribuindo as cestas básicas com o pessoal da educação, já estão distribuindo, e a Centas adquiriu agora recentemente também, mas acho que, se não me engano, 10 mil cestas básicas vamos começar a distribuir. E para a rede municipal de educação, nós vamos distribuir 60 mil cestas básicas. Então, tem em torno de 70 mil cestas básicas já aí em andamento para serem distribuídas. É uma situação que nós entendemos de dificuldade extrema, principalmente da população mais pobre, que não está podendo trabalhar da maneira que era necessária para manter as suas famílias e suas próprias sobrevivências, e nós estamos aí estendendo a mão amiga do município através da distribuição de cestas básicas. Vamos adquirir mais, eu vou me reunir daqui a pouco com a Namires, com a equipe econômica, para ver quantas mais poderemos adquirir, mas já tem 70 mil cestas básicas adquiridas. Prefeito, um pouquinho de política nessa nossa entrevista, é sempre importante, por ser um ator político importante no Estado. Eu queria lhe perguntar de uma forma clara, o senhor pensa em candidatura a governador em 2022? Pergunto isso, pois qualquer lista que se faça de eventuais candidatos, o senhor está, inclusive, nas pesquisas de opinião. Eu queria, de forma clara, que o senhor falasse sobre esse assunto. Veja bem, Diógenes, eu tenho um compromisso claro, assumido com a população da cidade de Natal e comigo mesmo. É uma questão minha. Eu vou tirar o meu mandato na íntegra. Eu não vou renunciar, por hipótese alguma, para ser candidato nem a governador, nem a senador, nem a nada. Eu vou tirar. Mantém essa palavra. Mantenho essa palavra, esse compromisso, que é um compromisso comigo e com a população de Natal, que eu disse, que eu afirmei e que eu vou honrar. Então eu vou tirar o meu mandato na íntegra. Eu entendo que existe um apelo muito forte de vários setores da classe política que querem que eu seja candidato, porque enxergam a nossa candidatura com um grande potencial para disputar a eleição, mas, acima de tudo, vai pesar aí o compromisso que eu tenho com a minha própria consciência e com o povo de Natal. Vou tirar o meu mandato na íntegra. O senhor vai mandar tirar o nome das pesquisas? Só para acabar com as especulações e tal? Não sou eu que mando fazer pesquisa. Eu não mandei fazer nenhuma pesquisa, mas, em virtude de meu nome estar saindo bem aí nas pesquisas, como um nome com grande potencial, apesar
de em nenhum momento eu ter afirmado que sou candidato a governador, eu não posso impedir que alguém venha colocar. Mas se vão colocar, é sabendo que vão colocar só para ver o potencial, porque em termos de candidatura, jamais. Então, isso aí vai ficar a critério de quem quiser. E dentro do PSDB, tem algum nome que poderia abraçar um projeto majoritário desse porte? Tem aí algumas pessoas que podem disputar o governo do Estado. É um partido muito pujante aqui, tem vários deputados estaduais que têm um peso muito grande. Tu citaria o nome? próprio presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel, tem Tomba Faria, que é uma liderança regional ali da região do Agreste, Santa Cruz, Trairi. Ele realmente pode vir a ser um nome que disputa a eleição para o governo, mas entre outros nomes, porque de repente tem um nome que ninguém pensou nem ventilou e que tem um potencial enorme que pode vir a ser o candidato. Mas, sim, assim, a princípio eu estou dizendo aí, Ezequiel, Tomba, não sei. E no caso de um nome fora da legenda hoje, do PSDB, estou perguntando isso porque há conversas também, poderia haver um entendimento com o Rogério Marinho, por exemplo, que já foi do partido, o PSDB hoje está sem legenda, pode abraçar um novo projeto partidário. Há conversas nesse sentido, do projeto majoritário com o Rogério Marinho? É um bom nome. O Rogério Marinho é um ministro que está tendo um bom desempenho aí, está ajudando muito o estado do Rio Grande do Norte, inclusive projetos importantes como a engorda de Ponta Negra, que ele vai nos ajudar a viabilizar. Ele está ajudando na liberação de recursos aqui para Natal e para muitos municípios do estado, e ele está certo, ele tem que fazer isso mesmo. Quando os adversários ou algumas pessoas que têm interesse contrariado pelo ministro criticam, dizendo que ele está enviando recursos demais para cá, pelo contrário, ele está certíssimo. Tem uma frase antológica de Zuí Rosado que diz: quem não faz nada pela sua terra, nada fará pela terra de ninguém. Rogério Marinho está certo, ele está ajudando muito o estado do Rio Grande do Norte, tem um grande nome. Se ele for candidato a governador, terá o meu apoio. Governo, Senado? Ou Senado. Ou Senado. Só para encerrar, entrega de obras e ações, apesar dessa crise toda aí, né? O senhor entregou a reforma da Praça das Flores aqui em Petrópolis, foi muito festejada pela população, né? Praça das Flores, e nós reformamos já 9 praças, né? A Mãe Peregrina, na cidade de Satélite, ficou belíssima, uma praça muito bonita, era um terreno baldio, grande, enorme. Nós construímos uma nova praça lá, a Praça das Flores. Hoje vamos entregar daqui a pouco o novo horto florestal da cidade de Natal, onde nós estamos cultivando aí as mudas de árvores que vão tomar conta na cidade de Natal, dando continuidade ao projeto Planta Natal. Nós pretendemos ainda plantar nessa gestão 20 mil árvores. Perguntinhas aqui dos ouvintes, bem rápido para a gente responder. Gerlane Lima. Ainda sobre as obras, como estão as obras em Ponta Negra, e um ouvinte aqui, o Caio Medeiros, chamando a atenção para uma praça ali por trás do Midway, que ele fala que nunca foi reformada. Como é que estão essas obras, prefeito? Pois é, muito bem. Eu acho que você também deve ter visto ali aquela avenida Praia de Ponta Negra, quando você passa ali ao lado da Roberto Freire. Ficou belíssima, né? A intervenção que nós fizemos dinamizou ali, está super bem frequentada, bares, restaurantes, realmente aí uma contribuição que nós estamos dando para o turismo. O bairro de Ponta Negra é um bairro extremamente turístico, e ali ficou aquela região com vários bares e restaurantes ali na Avenida Praia de Ponta Negra, paralela ao Roberto Freire, que a iluminação que nós instalamos lá com LED, com lâmpadas LED, melhorou bastante, e a intervenção que nós fizemos aumentando o calçadão, dando uma maior possibilidade, inclusive, das mesas se instalarem nas calçadas lá, como ocorre em várias capitais do Brasil e do mundo aí afora. Ficou realmente muito interessante, muito bom, e nós vamos fazer outras intervenções, inclusive no Centro Histórico e na Ribeira. O tempo está esgotando, mas
Jorge, uma pergunta do nosso ouvinte pelo WhatsApp. O Felipe Augusto, prefeito, está perguntando aqui, por que não se cria um edital para incentivar as quadrilhas juninas de Natal e apresentar de forma virtual, pois já vai fazer 2 anos que não tem São João e sem incentivos para as quadrilhas juninas. É o Felipe Augusto aqui. É uma boa ideia. Vou conversar com o Dácio Galvão, com a Funcar. Para isso não vai dar mais, porque já estamos tá no meio em cima, né? né? Dificilmente se fará qualquer movimentação, alguma coisa mais rapidinho, Gerlane. Só a praça por trás do Midway. A questão de não ter reforma. Eu vou visitar hoje, vou levar Irapuã, que é quem está coordenando essa reforma das praças, para dar uma olhada e ver que intervenção nós podemos fazer. Prefeito Álvaro Dias, obrigado por sua entrevista aqui, de forma clara, respondeu todos os questionamentos, inclusive o político. Eu achei que você ia fugir mais, ia pela tangente. Mas não, deixou claro aqui, pelo menos para os ouvintes do Jornal 96, que projeto de governo não está nos seus planos, o senhor vai se manter no mandato de prefeito até o final. Vamos ver o que é que o futuro traz para a gente, né? Por hipótese alguma, realmente isso aí está respondido de uma maneira definitiva. Agora, encerrando aqui a nossa participação, eu queria deixar uma mensagem aqui para a população, que a nossa filosofia de gestão agora, nesse novo mandato, é de procurar seguir a filosofia prática do grande arquiteto dinamarquês Yangel, que ele diz que as cidades devem ser feitas, construídas para as pessoas, para quem mora na cidade, para os seus habitantes. Então nós vamos focar em construir espaços agradáveis, de convivência harmônica, para que as pessoas possam desfrutar da sua cidade, possam ter espaços que compartilhem com seus amigos, com as famílias, como fizemos com a Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, com a Praça Mãe Peregrina, no Cidade Satélite, com a Praça das Flores e com outros espaços que estamos estudando para transformar Natal numa cidade cada vez mais agradável, bonita, boa de se viver, saudável, que possa realmente atender às expectativas de todos nós. Obrigado, prefeito Álvaro Dias. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada.